verdade dura que todo homem aprende, mais cedo ou mais tarde. Esta é uma verdade bastante impactante. E qual é que é esta verdade? É que ninguém virá te salvar. Ninguém virá te salvar se você é homem. Ninguém virá para pagar as tuas contas. Ninguém virá para treinar por ti. Ninguém virá para pensar por ti. Então, se você é homem, você tem que entender isso. E quando você entende isso, você vai parar de culpar as pessoas e vai começar a construir a vida que você deseja. Ou seja, se você é homem, você sempre deverá se lembrar de três coisas importantes que você deverá cuidar na sua vida: o teu dinheiro, a tua saúde e a tua mente. Em relação ao teu dinheiro, como homem, você tem que aprender a cuidar do teu dinheiro. É verdade que o dinheiro não é tudo. Nada é tudo na vida. Mas sem dinheiro, como homem, você não tem liberdade, você não tem opções e você sempre vive sob pressão. Então, você quando não tem dinheiro como homem, você deve se sujeitar a muitas coisas, a muitas humilhações e a muitas outras coisas que você não deveria aceitar. Por isso que todo homem deveria lutar para ter a sua independência financeira, começando por ter um trabalho ou ter uma profissão. Você, como homem, não pode ser preguiçoso, deve procurar um emprego, procurar um trabalho. Independentemente das circunstâncias, das condições, como homem, procure sempre um trabalho, procure sempre um emprego. Outra questão em relação ao dinheiro. Você, para além de aprender a ganhar o dinheiro, você tem que também saber poupar. Como homem, você tem que ter poupanças. Poupanças por quê? Porque essas poupanças vão te ser úteis em momentos de emergência, em situações inesperadas. Outro aspecto, para além de ter poupanças para emergências, para além de fazer o dinheiro, você deve também fazer investimentos. Ou seja, você tem que investir no seu futuro, investir no futuro dos seus. E você tem que aprender sobre como ter dinheiro. Então, não estou aqui a dizer que você deve obrigatoriamente ser rico. Se for, melhor. Mas se não puder ser rico, no mínimo, procure manter o básico. Ou seja, você tem que cuidar de si, cuidar da sua família. E quando você tem dinheiro, você consegue cuidar de si e da sua família. Ou seja, você vai poder pagar pela saúde dos seus filhos, da sua família, você vai cuidar da educação deles, você vai conseguir prover, vai dar alimentação e as condições mínimas necessárias. O segundo aspecto como homem que você deve ter e que você deve se preocupar é cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. O que é que isto significa? Muitos homens até já têm muito dinheiro, mas infelizmente eles descuidam-se neste quesito que é o cuidado da saúde, o cuidado do seu corpo. Ou seja, são homens que frequentemente andam cansados, são fracos, não têm energia, não têm disciplina, e os mesmos têm tendências a ter vícios como apostas, drogas, álcool, e não se exercitam e depois perguntam-se por que a vida não anda. Às vezes, a vida não vai andar a 100% quando você apenas dispõe de dinheiro, mas não cuida da sua saúde. Ou seja, um homem que cuida da sua saúde, um homem que cuida do seu corpo, é um homem que tem mais energia para trabalhar mais, é um homem mais forte para aguentar mais pressão, é um homem mais disciplinado fisicamente e que, consequentemente, vai se tornar mais disciplinado na vida. E um conselho que eu dou a qualquer homem em relação a esta área é que você, como homem, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você tem que treinar, você tem que praticar exercício, quer seja ginásio, corrida, praticar um desporto, artes marciais. Eu tenho visto uma coisa muito engraçada nos últimos dias. Há cada vez mais um número maior de mulheres a praticarem atividades, por exemplo, como artes marciais. E homens têm tendência a fugir destas áreas. Mas como homem, como o provedor, não é? Como macho, você também deve, não estou a ser machista, estou mesmo a conversar entre homens, você deve cuidar do seu corpo, você deve praticar artes marciais, você tem que evitar ter aquela barrigona, não é? Aquela barriga, aquela pança, você tem que lutar para combater isso. Então, e é preciso também perceber que treinar não vai apenas mudar a sua estética, vai também mudar a sua saúde, o seu bem-estar. O terceiro e último aspecto que você deve cuidar, como homem, você pode ter o dinheiro que tiver, você pode ter a saúde, mas é também importante que você cuide da sua mente. Ou seja, não basta ter milhões no banco ou ter músculos grandes.
e não ter nada na cabeça. É preciso entender o mundo. É preciso pensar de forma crítica. É preciso desenvolver um pensamento crítico e analítico. Então, há aquelas situações em que temos um homem bem-sucedido do ponto de vista financeiro e com músculos, mas quando estão numa roda de conversas, começam-se a falar do mundo, dos conflitos. Este homem pura e simplesmente não tem conversa, não tem nada a acrescentar à mesa, senão falar de dinheiro e de músculos. Não, vamos procurar investir um pouco também naquilo que é a nossa parte mental, no nosso intelecto, ou seja, temos que aprender mais, temos que nos educar mais, temos que ler mais, temos que cultivar o nosso cérebro. E como sabemos, esta questão da leitura e desenvolvimento intelectual não só ajuda nas rodas de conversa, mas também ajuda no desenvolvimento intelectual, ajuda até no cuidado dos neurônios, evita doenças como Alzheimer, ajuda na memória e evita também o envelhecimento precoce. Então, em suma, o que eu quero dizer assim é que um homem que pensa, um homem que cuida da saúde mental, ele consegue planear, consegue ter visão estratégica, consegue evitar erros, não é? E é um homem que não é facilmente manipulado por quem quer que seja. Eu vou lhe aconselhar, para você superar isto, pelo menos dedicar por dia, uma hora ou 30 minutos, sentado num sítio, sozinho, sem nenhuma música, sem nenhuma rede social, para você refletir ou meditar sobre a sua vida. E isso, feito de forma constante, já lhe vai colocar com algum avanço em relação aos demais homens. Continuando. E é também importante lembrar que esta mensagem de que ninguém virá te salvar é uma mensagem simples, mas extremamente poderosa. Então, a partir de hoje, se você é homem, deve começar a cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. Daqui a um ano, você vai me agradecer por este conselho, porque eu tenho a certeza que a sua vida vai ter mudado. Então, o que tem que acontecer? Não basta apenas ter um dos elementos, vamos supor, falamos de cuidar do dinheiro, cuidar do corpo, cuidar da mente. Não basta apenas ter músculos como homem, não é? Mas também não basta apenas ter muito dinheiro. Mas também não basta apenas só ser intelectual. O homem tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Quando eu falo de dinheiro, não estou a dizer que todos os homens serão o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não. Tenha o suficiente para você cuidar da sua vida, para você ter a sua independência financeira. Segundo aspecto, quando falo do corpo, não estou a exigir que você tenha um corpo atlético como o Cristiano Ronaldo, ou você seja um campeão olímpico. Não. O que você deve fazer é procurar manter a sua saúde em dia, os seus índices fisiológicos em dia. Depois, quando falo da mente, não estou a falar de ser no próximo Einstein, o gênio que vai descobrir a cura para o cancro, não é? Não. Estou a falar de você se educar. Se este vídeo faz sentido para si, então, por favor, compartilhe com outros homens, dê um like e comente, porque o que acontece é que muitos homens hoje em dia estão perdidos, não por falta de capacidade, mas sim por falta de direção. Se gostou, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Adeus.